Bom, agora, pessoal, nós vamos tratar do próximo assunto, né, da aula de hoje, depois que a gente venceu essa discussão em torno da dogmática hermenêutica, que é justamente a questão das fontes do direito, certo? É claro que é uma questão que só pode ser respondida a partir do que a gente compreende por direito, certo? E essa pergunta já deve ter sido respondida, pelo menos enfrentada, nas nossas aulas iniciais. Agora eu vou, a partir dessa compreensão que cada um vai ter, ou que você geralmente tem do direito, eu quero que vocês analisem, avaliem esse outro questionamento aqui. Como nasce o direito? Como é que ele se forma? De onde é que ele vem? E aí eu queria a participação de vocês. Como nasce o direito? Alguém vai arriscar? Professor, eu acho que assim como todas as outras ciências, a ciência do direito nasce de uma necessidade do homem, né? Porque tudo vem da necessidade de se criar alguma coisa para resolver algum problema. Perfeito. Agora, preste atenção, gente, porque eu não estou falando da ciência do direito, estou falando do direito. Fica aí, Rafael. A partir do momento que se tem um conflito entre a propriedade, vamos dizer, tipo, até onde aquilo lá vai ser o meu ou o seu, nesse sentido, assim, de como a Nevada fala. Uma das possibilidades uma das visões que se tem do próprio direito é justamente que ele só existe direito a partir do sistema capitalista, né, que há uma divisão, uma separação do próprio meu do que é próprio do outro, né? Essa é uma das visões. Mas isso talvez resolva a questão de quando nasce o direito. Mas o que eu perguntei a vocês é como, de onde vem esse direito? Andresa ia falar alguma coisa? Não, professor, eu ia, mas eu não sei se estaria certo. Eu pensei assim de Eu até prefiro que esteja errado. E comentar. Discutir. Pronto. Eu pensei assim de como nasce o direito, né? De onde nasce, né, professor? A pergunta seria. Então, nasce também, eu acho que nas civilizações antigas, com a necessidade de organizar a sociedade, enfim. Mas talvez não seja essa, assim, a linha de pensamento. Mas eu pensei nisso, assim, ó, de precisar de estabelecer uma ordem, né? E o direito vem exatamente para isso. Só que tem a questão mesmo que ali seria um direito mais arcaico, né? E como o senhor bem colocou, depois do que se instaurou o capitalismo, é que surgiu, sim, um direito mais, digamos assim, avançado, né? Enfim. Perfeito. Excelente a intervenção, Andresa. Veja que você faz a vinculação do nascimento do direito com a necessidade de ordem, né? De conferir uma ordenação social, uma harmonia social, né? Bem na esteira do que Cartanjá vai dizer aqui também, a partir da convivência entre grupos. Então, os grupos convivem e aí há necessidade de uma regulação dessas condutas, né? Da mesma maneira, Jairo diz aqui, as relações entre as pessoas. Vejam que aquela ideia de direito de intersubjetividade, né, de relação com o outro, está bem presente em todas as concepções, ou todas as justificativas ou respostas de vocês para essa pergunta. Isso nos revela um pouco, pelo menos, por que nasce o direito, né? Mas de onde é que ele vem? De onde é que ele promana? Aí a gente vai ter várias respostas possíveis, muitas delas inclusive dependentes da corrente epistemológico-jurídica que você vai adotar. Por exemplo, se a gente for observar a visão do empirismo jurídico, o empirismo exegético, o empirismo vai determinar ou vai responder a essa pergunta dizendo que o direito vai nascer da realidade social, né? Então, a experiência mostra que a realidade social
vai determinar quais as condutas que devem ser tidas como lícitas, quais aquelas indesejáveis que devem ser reprimidas pelo controle social, né? O positivismo vai dizer, não, o direito vai nascer necessariamente do Estado. Só existe direito se for direito estatal, né? Então, o direito positivo. Só se pode falar no direito positivo porque não existe outra instância que possa fazer nascer direitos e deveres, né? O racionalismo vai dizer, não, na verdade o direito vai nascer de valores humanos, valores sociais, que vão ser decantados, cristalizados nas condutas tidas como corretas ou incorretas, lícitas ou ilícitas, certo? E o próprio idealismo vai dar uma outra resposta alternativa que vai dizer que o direito vai nascer da justiça, do sentimento do justo caso concreto, vai nascer da justiça como de uma forma mais abstrata, né, ontológica. Então o direito vai corresponder necessariamente àquilo que responde a uma consonância com os seus objetivos primordiais de alcançar a justiça, assim por diante. Mas sem dúvida alguma, o direito se relaciona não apenas às correntes científicas do direito, que procuram dar uma explicação a eles, mas também dos próprios modelos de Estado, né? Então, se a gente observar, por exemplo, a distinção que existe entre... O Tiago está fazendo uma pergunta aqui. A primeira, terceira e quarta não falam a mesma coisa dependendo da interpretação? De alguma forma, mas vejam que o foco é bem distinto, né? Então, assim, os modelos de Estado, se a gente observar uma divisão muito, muito corrente, muito usual, que é entre o direito continental, mais uma vez aqui a espionagem, entre o direito continental europeu, né? Estava demorando, é verdade, Maria. Eu pensei, ela estava até discreta, né? Então, mas sempre se manifesta. Quando a gente vai ver, por exemplo, o direito continental, o modelo de Estado que a gente vai verificar ali no direito europeu continental, chamado, que vai dar ensejo ao civil law, ao rule of law, e o direito do common law, né? O direito próprio dito como o anglo-saxão. A gente tem no civil law a lei como uma fonte primária do direito, né? Enquanto que no common law já existe um pendor maior para os costumes, né? Até para a atividade jurisprudencial. Os modelos de Estado, portanto, eles determinam também a resposta a esse questionamento, certo? Mas, de todo modo, a gente vai ver que as fontes do direito, se a gente observar, por exemplo, o que é que se entende por fonte? Quando a gente fala fonte de alguma coisa, o que seria fonte? Seria a origem, né? A origem, perfeito, né? A origem, o início, né? De onde vem, né? Quando a gente fala de fonte de água, de onde vem a água, né? De onde é que vem aquela matéria, certo? E o direito também vai seguir, de alguma forma, essa lógica. A fonte do direito, portanto, é o que a gente vai estudar hoje, vão ser as origens do direito. De onde é que nasce esse direito? Como é que eu posso dizer que eu tenho direito à propriedade desse álcool em gel, né? De onde é que vem? De onde é que nasce essa determinação? Ou de onde é que nasce o direito à vida, ou à minha imagem, ou à imagem de vocês que está sendo repercutida aí na internet, certo? De onde é que vem isso? Aí a gente vai ter que enfrentar primeiro a ideia, né, de que a função do direito, a função dessa visão do direito a partir das fontes, é justamente isso. Essa é uma crítica que é feita dentro da teoria crítica do direito, né, e a gente vai ver encartada aqui no livro de Michel Mihaly, que é a serventia das fontes do direito, ou do estudo das fontes do direito, como uma maneira de justificar ou de buscar uma compreensão racional do Estado liberal.
certo? De que maneira, pessoal? Quando o capitalismo se impõe como modo de produção, né, de forma generalizada no Ocidente, né, todo o globo depois, o que é que a gente observa? Havia a necessidade de se impor maior controle sobre os comportamentos humanos, né? Porque esse controle redundaria numa segurança que era conveniente, ou era interessante para o próprio regime capitalista e a reprodução de seus elementos. Como é que eu poderia fazer circular uma mercadoria se eu tinha a insegurança de, por exemplo, aquela mercadoria ser aceita no outro país, ou ser aceita numa outra cidade, ou a insegurança de aquela mercadoria ser contestada a cada minuto como sendo de outra pessoa? Precisaria ter uma segurança. E com vista a essa segurança, foi escolhido o instrumento direito para proceder a essa segurança. Mas existiam muitos direitos, né? Existiam, se a gente observar o direito positivo, existia o direito positivo de vários países. Como é que eu vou conformar esses direitos, ou no âmbito de um só país, de uma só nação, de um só Estado, como é que eu vou chegar à proteção desses direitos que eu quero proteger? Justamente a partir da construção da ideia de um conjunto coerente que vá albergar todas as normas jurídicas ou todos os preceitos jurídicos. Então, eu tenho um ordenamento jurídico coerente, né? Um ordenamento jurídico que não tenha contradições internas para que eu possa agir com mais segurança, certo? Então, veja, quando eu organizo um sistema de fontes do direito, eu, ao mesmo tempo, já estou atuando para dar a ideia, para vender a ideia de que essa construção não apenas é natural, ou seja, ela é tida como resultado inevitável, como ela confere justamente aquele selo de coerência, né? Selo de que tudo que foi definido como natural, como usual, ela responde ao anseio de segurança estatal. E aí a gente já vê revelado um outro elemento. A visão que se tem das fontes do direito, ou o estudo das fontes do direito, passa por uma certa hierarquização das próprias fontes das próprias fontes do direito. Então, se vocês abrirem qualquer livro de introdução aí, talvez a gente possa ter uma noção mais exata desse fenômeno. Vocês estão com... Alguém tem o livro de introdução aí fácil? Qualquer livro de introdução? Professor, eu tenho de Miguel Reale. Pronto, perfeito, Jennifer. Veja aí, abra aí em Fontes do Direito e me diga, por favor, por onde é que ele começa. Onde é que Miguel Reale começa a tratar Fontes do Direito. E quem Fontes tiver com do outro Direito livro... e Poder. Certo. Aí, diga os subtópicos. Calma, só um minuto. Quem tiver com o livro aí também próximo, pode proceder à mesma experiência, para enriquecer aqui. Fontes do Direito e Poder, Direito Romanístico e Common Law, o problema das fontes do... Acho que é o capítulo posterior, que são as fontes, mais ou menos assim, fontes em espécie, né? As espécies de fontes do direito. Teoria pura do direito, aliás, a lições preliminares, você tem aí? O quê? Porque Miguel Reale, ele tem 2 capítulos, professor. No segundo, ele começa com a lei e o costume. 3, pronto. São 3, fontes do direito. Pronto, então veja aí, o capítulo que fala sobre as fontes mesmo, as espécies de fontes. Então, no segundo, ele começa com a lei e o costume, distinções básicas. Perfeito, lei e o costume, depois vai para onde? Papel dos costumes nos distintos campos do direito, compreensão do termo lei como fonte do direito, do processo legislativo como fonte legal. Perfeito. Depois de lei e costume, ele parte para qual fonte? Jurisprudência e depois... Jurisprudência, perfeito. O que mais? Técnicas de unificação da jurisprudência
Aí a Para o estudante doutrina e os ainda. modelos jurídicos dogmáticos e a fonte negocial. Doutrina e fontes Doutrina. No caso, negociais. doutrina, eu acho que ele argumenta que não seria fundo do direito, se eu não me engano. Certo, isso. Mas ele coloca doutrina aqui também. Pronto, doutrina e fontes negociais por fim, né? Alguém tem um outro livro que não seja de Reale? Eu tenho de Técio Sampaio. Eu também tenho de teste, professor. Deixa aí, Marina e Andressa, como é que ele coloca as fontes do direito? Ele divide em 4 tópicos, que é Certo. legislação, Legislação, costume... Aí dentro tem vários subtópicos. Aí tem costume e jurisprudência, fontes Certo. negociais, razão jurídica, e estrutura e repertório do sistema e teoria das fontes. Aí Perfeito. dentro de legislação tem a Constituição, leis, Isso, hierarquia das exato, fontes as legais. Né? subespécies, vamos dizer assim, né? Isso. Perfeito. Mais algum livro? O que é que a gente já pode permitir verificar de consonância? Professor, tem um e-book aqui. Procede. Sobre... Diga só Que o autor ele para a gente dar Certo. o crédito devido. Só um instante, procurar aqui no Certo. sumário. As fontes. Fontes do direito, aí eles dividem em fontes materiais e fontes formais. Certo. Aí ele coloca também a lei enquanto fonte do direito, a lei em Lei. sentido material e lei em sentido formal, princípio geral da legalidade e lei Princípio em geral. e lei em sentido material. Ele também coloca a princípio da legalidade estrita ou reserva de lei e lei em sentido formal também. Aí está falando de lei, né? Em seguida, qual é a próxima fonte que ele vai explorar? As chamadas fontes subsidiárias do direito. Subsidiárias, certo. Então, diminui a importância, né? Que seriam Isso. quais? Uma breve análise do artigo, aí ele coloca 4º do decreto, ele coloca a lei de introdução às normas do direito brasileiro ou a antiga lei de introdução ao Código Civil. Aí termina aí. Ele é bem sintético esse né? e-book. Uhum. Então, tenha cuidado com ele, não vá se fiasco nele não, então, viu? É muito pouco para falar sobre teoria das fontes. Mas o que é que vocês podem perceber já do cotejo, né, da comparação entre esses 3 livros, pessoal? As abordagens que eles fazem das fontes. O que é que tem de comum entre eles? A primazia da lei como fonte, né, do direito. Exatamente, Matheus. E isso tem uma razão ideológica, segundo Michel Miaille. Não é por outra razão que os livros geralmente vão apresentar essa disposição, começando pela legislação, às vezes vai pela jurisprudência, depois os costumes e assim por diante, porque são essas fontes perdão, que vão definir ou que vão possibilitar uma maior objetividade, um maior controle do Estado sobre a sua produção. Então, a lei é uma fonte estatal por natureza. É o legislador que constrói, que a edifica, que dá à luz a lei, certo? Então, quando existe o controle estatal, portanto, o Estado pode fazer uma correção, adequação ou implementação de modo mais controlado dos seus limites, certo? Então, essa é uma justificativa natural, uma justificativa muito perceptível, melhor dizendo, sobre as razões das teorias das fontes se apresentarem dessa maneira, certo? A gente vai, no final das contas, verificar que essa hierarquização, que não é uma hierarquização formal, né, definida, mas é uma hierarquização que a gente percebe, ela vai ser orientada para encarecer, para dar guarida aos valores liberais
da segurança e da certeza. Então, quanto mais segura e certa é a fonte, maior prestígio ela vai desfrutar no âmbito do ordenamento jurídico. Por isso que as leis ou a jurisprudência, que são fontes estatais, elas vão gozar de uma prevalência sobre as demais. Se não uma prevalência escrita, mas uma prevalência de fato, como a gente percebe, inclusive, no próprio aspecto da abordagem científica. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos agora continuar nessa abordagem tratando das classificações. Classificação, pessoal, vocês vão ver a partir de cada vez mais, né, no âmbito de todas as disciplinas do direito, vai ter classificação para tudo, porque acho que é uma mania aristotélica que a gente terminou adquirindo, né, e tudo classifica, tudo divide, separa, organiza, ou não, né, a gente mais desorganizada, como eu, às vezes, não se propõe a fazer essa organização, essa divisão, mas a classificação de todas as ordens, né? Eu vou destacar aqui para vocês 3 mais usuais, 3 mais que a gente encontra com mais frequência nos livros de teoria geral de introdução ao estudo do direito. Os autores geralmente dividem as fontes do direito entre fontes estatais e não estatais, aí a gente já deu uma noção, né, já iniciou com a noção preliminar de que fontes estatais é aquelas que têm um controle estatal, elas são geradas pelo próprio Estado, né? Então, quem poderia me dar um exemplo de uma fonte estatal? A jurisprudência e a lei? A jurisprudência, perfeito, a lei, exatamente, certo? E fontes não estatais. Aí seria todas aquelas outras, né? A maioria, a doutrina, os costumes. A doutrina, perfeito, porque o doutrinador não necessariamente tem uma vinculação com o Estado. Os costumes, que teoricamente são nascidos da espontaneidade dos comportamentos do homem na sociedade, certo? Até as disposições negociais, que são geradas ou que são formatadas a partir de avanças particulares entre pessoas, certo? Então, essas são as fontes não estatais. Há outra classificação que separa a fonte entre fonte material e fonte formal. E aí, segundo Maria Helena Diniz, a gente vai enxergar nas fontes materiais as chamadas fontes de produção. Então, por exemplo, o fundamento ético, social, moral da existência de determinado mandamento jurídico. O que é que leva a que haja uma garantia do direito à liberdade? Então, esse fundamento seria o que há de material, o que há de conteudístico, né, dessa fonte. Então, seriam o quê? Os valores, a realidade social que dá ensejo ao nascimento daquele direito. Já as fontes formais são aquelas que são as fontes de conhecimento, são as formas como o direito se concretiza, né, a partir dessa inspiração anterior de valores, da realidade social, e, portanto, seriam justamente as fontes que a gente vai estudar aqui. Legislação, jurisprudência, costumes e assim por diante. Essas seriam as fontes formais. Então, as fontes formais, elas são constituídas a partir das fontes materiais. Os valores, a realidade social, as demandas sociais, elas vão ensejar, ou elas vão provocar os órgãos competentes para que esses órgãos produzam fontes formais, ou seja, mais perceptíveis, mais concretas, mais palpáveis, vamos dizer assim, certo? E, por fim, a gente tem a distinção entre fontes imediatas ou mediadas, aí uma classificação até de menor importância. Aquelas fontes tidas como imediatas são aquelas onde a gente vai buscar de maneira mais imediata a resposta, a resposta à pergunta de qual o direito, né, que cabe a cada um. Por exemplo, a própria legislação, ela diz de forma mais imediata ela define de forma mais imediata esse conteúdo.
E os costumes ou os princípios gerais de direito fazem de maneira mediata. Então, se eu perguntar, por exemplo, se eu tenho direito a recorrer em liberdade em um determinado processo, eu talvez encontre mais imediatamente essa resposta numa lei, que lá diga se eu tenho ou não esse direito, do que se eu recorrer aos princípios gerais de direito ou à própria doutrina, certo? Então eu faço essa classificação, eu faço essa divisão também entre fonte imediata e imediata. Mas, no final das contas, eu vou recorrer aqui ao livro, ao conceito de Risato Nunes, no seu livro de introdução, para entender a fonte do direito como um centro emanador de normas gerais. E é por isso que muitos autores não consideram as fontes negociais como fontes verdadeiras, porque não são normas gerais que são ali compostas, mas normas que valem apenas para aqueles indivíduos, normas particulares que valem para aqueles indivíduos que estão formulando um contrato, firmando um contrato, por exemplo, certo? Então, fonte do direito é o centro emanador de normas gerais. E é nesse sentido que a gente vai iniciar esse passeio pelas fontes formais, né, pelo menos as mais conhecidas, as mais habitualmente tratadas nos livros de introdução, teoria geral do direito, principiando, como não poderia deixar de ser, pela legislação. Né? Por que eu falo em lei, pessoal? Porque a gente vai observar que lei é uma das espécies da legislação, certo? Então, a gente tem outras espécies que a gente vai tratar mais adiante, mas que vão, todas elas, obedecerem a essas características básicas. A primeira característica básica é justamente a estrutura hierarquizada. Então, a gente vai observar que, mesmo no âmbito da legislação, existem leis superiores a outras, certo? E isso responde também a uma demanda de racionalidade buscada no âmbito do próprio sistema capitalista, desse instrumento de controle que é o direito, certo? Então, eu preciso entender esses fundamentos de validade, por que é que a lei precisa estar em consonância com a Constituição? Porque na Constituição eu tenho um controle mais apertado do que pode ser realizado, do comportamento que pode ser adotado por determinada pessoa ou determinados grupos numa sociedade, ou num Estado, certo? E assim sucessivamente. Então, eu tenho uma estrutura hierarquizada conforme o fundamento de validade desse ato legal, né, dessa legislação, e outro fator importantíssimo, e condizente com essa função ideológica do estudo das fontes do direito, na legislação eu tenho a sua criação confiada, imputada, né, a órgãos especiais. Obviamente, órgãos estatais, né? Então, eu tenho órgãos estatais que vão definir a produção jurídica no âmbito estatal, certo? No âmbito daquele Estado. Okay? Duas características muito básicas, muito sentidas no âmbito da legislação. Tranquilo? Certo. O silêncio eu vou entender como sim, certo? Bom, aí a gente vai destacar aqui, pessoal, as primeiras espécies, né, das fontes da fonte da legislação, fonte legislativa, e a gente tem que iniciar pela Constituição. Da mesma maneira como a gente iniciou lá nos anos do direito pelo direito constitucional, vamos falar aqui na Constituição como a primeira subespécie legislativa objeto do nosso estudo. E por que eu falo da Constituição antes de falar das demais, pessoal? Porque, geralmente, quando a gente se depara com sistemas jurídicos em que há uma supremacia da Constituição, né, ou seja, todo o modelo estatal, todas as demais normas legais, elas são decorrentes de um modelo instaurado a partir da Constituição, eu tenho essa Constituição como fundamento útil de validade de todos os demais atos legais, certo? Então, a Constituição ela vai assumir essa posição, né, de fundamento de validade dos demais atos.
É claro que a gente tem aí há também algumas classificações ou algumas compreensões diferentes de Constituição. Por exemplo, eu tenho normas constitucionais que são tidas como normas constitucionais materiais e normas constitucionais meramente formais. Normas constitucionais materiais são aquelas que têm um conteúdo de direito constitucional, têm um conteúdo de Constituição. Por exemplo, quem poderia me dar um exemplo de norma constitucional material? São as normas que dizem respeito a quê? Organização do Estado. Perfeito. Organização do Estado, divisão entre os poderes, relacionamento entre os poderes, né? Direitos e garantias fundamentais, hoje direitos sociais, né? Então, isso pode ser considerado como norma constitucional material. Mas existem normas constitucionais que são meramente formais, né? Eu tenho aqui um exemplo um exemplo geralmente bem reproduzido aqui para vocês, que é aquele previsto no artigo 242 da Constituição da República. Está muito pequeno para vocês enxergarem? Sim, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Um pouquinho mais, professor. Está dando para ver? Esse artigo aqui, ó. Estão vendo aí em destaque? Artigo 242. Mas eu não quero falar do caput, né, da cabeça do artigo. Eu quero falar do parágrafo 2º. A Constituição da República tem esse dispositivo que é imprescindível para o cumprimento do objetivo do Brasil como Estado. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Né? O que é que isso tem a ver com a Constituição? Apenas por razões de tradição, né, de prestígio em relação ao Colégio Pedro II, justificam a permanência desse dispositivo no âmbito de uma Constituição da República, certo? Por isso é que se diz que esse dispositivo constitucional é um dispositivo formalmente constitucional apenas, né? Não materialmente constitucional. Bom, além disso, existem também várias acepções ou sentidos emprestados à Constituição. Por exemplo, eu posso destacar aqui basicamente 3 sentidos fundamentais. Eu tenho o sentido sociológico de Fernando Lassalle, que tem a Constituição como a soma dos fatores reais de poder. Então, por exemplo, se a Constituição ela não representa aquilo que constitui efetivamente o substrato dos fatores reais do poder, se ela não retrata o poder que nós observamos vigente numa sociedade, vamos supor, se a gente tivesse um país em que prevalecessem as milícias ou os estados ou as ordenações paralelas, né, ou formas paralelas de manifestação do direito, então uma Constituição que destoasse dessa ordenação não seria uma Constituição real, né? E a Constituição real para Lassalle seria aquilo que a gente vê na prática como os fatores reais de poder. Esse é o sentido sociológico. A gente também tem um sentido político, que foi aquele capitaneado por Carl Schmitt, que trata a Constituição como uma decisão política fundamental. Então, a Constituição ela tem a natureza essencialmente política, porque ela define como é a cara do próprio Estado. É uma decisão política, sem dúvida alguma, pelo menos na acepção de Carl Schmitt. E a gente tem a acepção jurídica, que foi defendida por Hans Kelsen, que vê a Constituição como uma lei fundamental, né? E se é uma lei fundamental, ela não é política, mas ela parte de uma decisão política, mas ela encerra uma natureza jurídica, né? Então, propriamente jurídica, certo?
Qual é a acepção correta? Não existe uma acepção correta, porque também são pontos de vista diversos sobre a mesma realidade. Sem dúvida alguma, a gente pode se incomodar, como incomodou a La Salle, pensar numa Constituição que, na verdade, nada representa de concreto, né? Seja apenas uma folha de papel, que foi a expressão que ele usou, que não encerra realmente o que acontece naquele Estado, naquela sociedade. Seria uma Constituição morta, sem nenhuma utilidade prática, né? Como pode ter sido, por exemplo, o capítulo dos direitos fundamentais durante, sob a égide da ditadura militar pós-64 aqui no país, porque havia a garantia de alguns direitos fundamentais, mas, por outro lado, o AI-5 terminava por, vamos dizer assim, relativizar o peso dessas garantias, certo? Bom, a gente só tem uma Constituição aqui no país, pessoal? O que vocês acham? Não. Há também as constituições estaduais. Perfeito. Nós temos, como a gente é uma república federativa, né? Então, dentro de uma federação, a gente tem uma Constituição da República, e aí por isso que eu sou um pouco avesso à ideia de Constituição Federal, né? Não é uma Constituição Federal porque não diz respeito apenas à União, mas é a Constituição da República, porque diz respeito ao relacionamento da União com os estados e municípios, e a divisão dos poderes, tudo aquilo que a gente entendeu já como Constituição, né? Como própria Constituição. Mas eu também tenho as Constituições estaduais, que elas vão ter consonância com as Constituições, com a Constituição da República, mas apresentar algumas especificidades, né? Por exemplo, definir a capital do Estado, né? Isso é papel das Constituições estaduais, alguma coisa específica do Poder Judiciário e assim por diante, certo? Do Poder Judiciário Estadual, certo? Então, eu tenho numa federação uma Constituição da República, as Constituições estaduais, e eu tenho Constituições municipais. O que é que vocês acham? Seriam as leis orgânicas, professor? Perfeito, exatamente. A gente não tem com esse nome, mas seria uma maneira de encarar como Constituição Municipal as chamadas leis orgânicas municipais. As leis orgânicas, assim como as Constituições estaduais definem aquilo que há de específico, de particular em relação aos estados, as leis orgânicas atuam em relação ao município, vai definir a capital do município, né, algumas idiosincrasias próprias ou da administração pública municipal, ou do poder legislativo municipal, e assim por diante, certo? Bom, vocês devem ter observado aí que, além da Constituição, a gente colocou também duas espécies de leis, que são as leis complementares e as leis ordinárias, certo? A gente pode falar em lei constitucional. Alguns países terminam adotando essa nomenclatura de lei constitucional fundamental, vamos dizer assim, né? Mas não é o caminho que é adotado no âmbito da sistemática jurídica brasileira. A gente fala de Constituição, fala de normas constitucionais, né? E dentro daquela ideia de hierarquia, as leis complementares e as leis ordinárias têm que guardar consonância com a Constituição. Aí vocês vão perguntar, e se a lei complementar ou a lei ordinária for contrária à Constituição? O que é que acontece? Aí ela é inconstitucional, não? Perfeito. Então ela é inconstitucional e, portanto, tem vulnerada, né, tem fragilizada a sua própria validade. Certo? Ela pode ser tida como inválida ou ineficaz a partir de uma declaração do Poder Judiciário nesse sentido, certo? Mas o que é a lei complementar, pessoal? No fundo, não vai haver uma distinção ontológica, né, entre lei complementar e lei ordinária. Então, não existe assim, a lei complementar diz respeito a determinadas questões mais elevadas da República, não. A única distinção que acontece, ou que se percebe entre lei complementar e lei ordinária, é quanto ao quórum
exigido para sua votação. Enquanto na lei complementar, no sistema brasileiro, a gente exige um quórum de maioria absoluta, né? Para a lei ordinária, a gente baixa para sua aprovação o quórum da maioria simples, né? Então, você vai dizer, qual a diferença? Se eu tenho uma composição, vamos supor, no estado do Rio Grande do Norte, nós temos 24 deputados estaduais. Para eu votar uma lei complementar, eu preciso da metade mais um do número de deputados, né? Então, seriam 13 deputados. Para a lei ordinária, para aprovação da lei ordinária, eu preciso da maioria dos presentes. Claro, obedecido um quórum mínimo, né? Então, só se fizerem presentes naquela sessão 18 deputados, eu precisaria apenas de 10 deputados para fazer a maioria simples, certo? Então, há uma distinção significativa aí. Mas apenas em relação ao quórum. Não existe uma indicação do que deve prevalecer para ser regulado por lei ordinária ou por lei complementar, certo? E aí, o que é que o Constituinte vai dizer? O Constituinte é que vai dizer que determinado assunto vai ser regulamentado por lei complementar. Por que ele decide pela lei complementar muitas vezes, pessoal? Porque, tendo a necessidade de um quórum especial, o Constituinte vai dizer essa matéria precisa de uma reflexão maior ou de uma concordância mais ampla, porque ela é tão importante que precisa desse quórum especial. Da mesma maneira como a própria reforma da Constituição demanda um quórum ainda mais especial, certo? Então, o que mostra a sua rigidez, ou a sua consolidação. Não é uma rigidez muito elevada, né, pessoal? Porque a gente já viu na aula passada que a Constituição brasileira já recebeu mais de 100 emendas. A gente nem guarda ao certo qual foi a última, mas ela tem uma exigência de quórum especial, mas ela tem sido retalhada muito frequentemente nesses mais de 30 anos de história, certo? Eu tinha um professor de constitucional que dizia que a lei ordinária tinha esse nome porque era feita por gente ordinária. Ele está um pouco certo, né? Porque a gente vê, infelizmente, muitas dessas pessoas sendo escolhidas por nós, e aí nós temos uma parcela ordinária também, para serem nossos representantes, mas a lei complementar também, dessa perspectiva, é formulada por gente ordinária, né, nessa acepção, e, portanto, não nos serve essa distinção. Há outra discussão, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, no seu curso de Direito Constitucional, né, sobre Direito Constitucional, defende a existência de uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Por quê? Porque quando a Constituição diz que uma determinada matéria deve ser regulamentada por lei complementar, ela não pode ser por lei ordinária. Mas, se for o contrário, se ela disser que basta uma lei para regulamentar determinada matéria, e essa lei, por engano, equívoco ou desleixo do próprio legislador, não assumir a forma de lei ordinária e sim de lei complementar, ou seja, de um quórum especial, não há problema, certo? Então, eu particularmente não vejo hierarquia superior da lei complementar sobre a ordinária, mas Alexandre de Moraes defende isso, certo? Alguma dúvida sobre essas três subespécies de legislação? Professor, eu tenho uma dúvida. No direito penal a gente fala muito de lei formal. Então, qual seria a diferença de lei formal para esses dois últimos tipos de lei que nós vimos? Né? A lei formal seria como se fosse o gênero, da qual a lei complementar e a ordinária são espécies? Mas, assim, essa expressão aqui não está muito clara para mim. Lei formal... Lei formal, assim. Eu já ouvi que a lei formal é a única fonte formal imediata do direito penal. Então, o que é que seria essa formal imediata? O que seria essa lei formal? Certo. Eu estou procurando entender a lei formal como aquela que que guarda ou que atende às formalidades para que uma lei seja reconhecida como tal, né?
Então, acho que... Com relação à lei formal, eu já vi dizendo assim, é uma lei ordinária, não, uma lei complementar formalmente ordinária, porque era uma lei do período anterior à Constituição que foi recepcionada como lei complementar, porque aquela matéria na Constituição só cabia lei complementar. Eu já vi com relação à formalidade, assim, de lei formal. Sim. E não sei, aí não sei se é isso que ele queria dizer. Eu também, assim, porque a gente pode ter, por exemplo, uma distinção que é habitual, que a gente já falou aqui nas aulas anteriores, entre lei material e lei formal, no sentido de tratar de direito material e direito formal, direito processual e direito penal, por exemplo, né? Mas eu acho que não é esse sentido que Matheus levantou, né? Eu não vejo, assim, a utilidade de a gente falar em lei formal, porque, para ser lei, pelo menos no aspecto próprio, né, da acepção da palavra que a gente está utilizando aqui, técnico, da técnica jurídica, ela precisa guardar, ela precisa obedecer às formalidades que são impostas pelo próprio ordenamento. Certo? Então, a lei ordinária ou a lei complementar, elas são leis formais, se elas guardarem a obediência às formalidades que elas têm que obedecer para serem reconhecidas como válidas. Certo? Mais algo? Bom, além desses modelos básicos, né, de legislação, a gente vai encontrar também a existência de outras subespécies, como as aqui colocadas. A medida provisória, você já deve ter ouvido falar, né? E a medida provisória, ela tem força de lei, certo? Mas ela tem obedece a um processo legislativo diferente. Quem é que poderia me explicar como é o processo legislativo? O que é a distinção entre a medida provisória e uma lei ordinária, por exemplo? Que a medida provisória ela é ditada pelo presidente da República, né, e posteriormente passa sob o crivo do Congresso Nacional, quem é que faz a votação para promulgar, transformar aquela medida provisória em lei, ou então não. Perfeito. Então, veja que a medida provisória, ela nasce como lei, entre aspas, né? Mas a sua validade, ela é determinada por um ato do presidente da República, portanto, do chefe do Executivo Federal, certo? Ela não passa pelo processo legislativo de projeto de lei que vai ser apresentado, ou ordinariamente por um membro do parlamento, né, que vai passar pelas casas de discussão de comissão de Constituição e Justiça, comissão de redação, comissão de etc, etc, etc. Né? Todo o processo legislativo, depois da votação, não. Ela já é imposta pelo presidente da República com força de lei, né? Ou seja, com a sua obrigatoriedade já observada. Mas tem a intervenção do parlamento? Sim, tem a intervenção posterior. Essa medida provisória ela é submetida à chancela do legislativo, que pode ou não validá-la como lei formal, né? E aí estou usando no sentido de lei formal como aquela lei que vai atender a todos os requisitos formais para a sua determinação de validade. E aí essa medida provisória é transformada ou é convertida em uma verdadeira lei, certo? Mas veja, pessoal, a medida provisória no Brasil, ela, pelo menos como estava originalmente na Constituição, deu ensejo a seu abuso, porque os presidentes, desde a redemocratização, se valeram muito das medidas provisórias. Inclusive, é uma medida, um ato legal, né, que não tinha balizas. Não é da época de vocês, mas o confisco da poupança, né, obviamente não foi discutido no parlamento, né, na época do governo Collor. Ele simplesmente baixou um pacote, né, e determinou esse confisco. Pegou todo mundo de surpresa, até porque o objetivo era justamente esse, para evitar
que houvesse um resgate. O objetivo do governo nesse pacote econômico da época do Collor, né, em 90, foi justamente diminuir a liquidez dos recursos econômicos da população em geral e, portanto, controlar a inflação, que era um dos maiores problemas enfrentados no país então. Outras medidas provisórias. Aí o que foi que aconteceu? Isso foi tão traumático na vida do brasileiro que depois o Constituinte Reformador, né, o próprio parlamento, definiu impedimentos ou vedações do alcance das medidas provisórias. Por exemplo, medida provisória não pode terminar com ofício de poupança, isso aí está expressamente previsto hoje, apesar de meu pai, que foi atingido em um dos seus projetos, né, por esse confisco, até hoje ser muito reticente em deixar o dinheiro na poupança, porque ele acha que isso pode acontecer a qualquer momento novamente, né? Quando isso acontecer, aí a gente não vai ter mais a Constituição, assim, vai ser o menor problema a questão do confisco da poupança. Mas você deve se lembrar de outras medidas provisórias muito mais atuais, né, que, por exemplo, garantem o direito de comercialização dos direitos de imagem pelo próprio clube, né, de futebol, certo? É o que está determinando no país, é o que determinou, por exemplo, aquela lambança toda do Campeonato Carioca, né? Então toda aquela confusão, que infelizmente o Flu não conseguiu vencer, né? Então, com muito pesar, mas, de todo modo, a gente teve ali uma demonstração da força dos clubes, etc, etc. Agora tem um probleminha, pessoal. Os dois requisitos exigidos da medida provisória são o da relevância e urgência. E aí a gente começa a questionar, né? Será que a possibilidade de comercialização pelo próprio clube de futebol dos direitos de imagem atende a esses requisitos de urgência e relevância? A medida provisória do país já foi usada para determinar a abertura dos supermercados ao domingo. Então, assim, a gente fica questionando onde está a relevância, onde está a urgência dessas medidas. A verdade é que todos os governos, pós-abertura democrática, pós-democratização, abusaram das medidas provisórias, mesmo com as restrições que hoje se impõem a elas. Em nome de quê? Da governabilidade. Eu preciso me valer da medida provisória para poder governar sem ser refém do parlamento. Ou, se a gente entender de outra maneira, eu vou governar dando a importância que o parlamento deve ter, ou seja, nenhuma. Muitos governantes têm esse pensamento, né? Então, eu vou governar independentemente do parlamento, porque compor com o parlamento é muito complicado, certo? E aí se constrói a chamada governabilidade. E aí eu tenho também, no outro patamar, o chamado decreto regulamentar. Trouxe aqui o exemplo para vocês da arma de fogo. A Constituição diz que as normas penais elas têm que ser previstas por, e aí eu vou usar mais uma vez a expressão que Matheus fez referência, uma lei formal, né? Ou seja, eu preciso de uma lei em seu sentido formal. Eu preciso de uma lei especificamente votada como lei, né, uma lei ordinária, que passa por todo o trâmite na sua conformação para virar lei. E só que eu tenho uma determinada situação. O Estatuto do Desarmamento diz que é crime. O Estatuto do Desarmamento ele aparece a partir de uma lei, né? Ele é uma lei que tem esse nome de Estatuto do Desarmamento. E ele define lá como crime portar arma de fogo de uso permitido. E eu tenho um crime diverso, que é o de portar ou possuir arma de fogo de uso restrito. Então, para ter uma AR-15, se eu tenho em casa uma AR-15, eu respondo pelo crime que é mais grave de posse de arma de fogo de uso restrito, do que eu ter simplesmente um revólver 38 na minha residência, certo? Então, são crimes diversos. Mas é a lei que define o que é
arma de uso permitido, ou restrito, ou proibido? Não, porque aí a própria lei teria que descer a muitas minúcias, que são, inclusive, minúcias variáveis ao longo do tempo, né? Não sei se vocês conseguem observar, mas eu tenho aqui, porque eu atuo nos crimes do Estatuto de Desarmamento, eu tenho aqui, nos meus arquivos, o decreto, que é o último decreto que define o que se considera como arma de uso comum e uso restrito, não, de uso comum não, arma de uso permitido, arma de uso restrito ou arma de uso proibido, né, que é o decreto 9.847 de 2019, certo? E diz, por exemplo, são armas de uso permitido, aquelas armas de fogo semiautomáticas de repetição que sejam de porte cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja na saída do campo de prova, energia cinética superior a 1.200 libras pé ou 1.620 joules. Aí você vai perguntar, professor, mas, assim, toda arma que apreende, o ITEP tem que fazer uma aferição disso aqui para saber se é uma arma de uso comum, ou arma de uso permitido, ou arma de uso restrito? Não, porque, além desse decreto, que é o decreto 9.147 de 2019, eu tenho uma portaria, né, não sei se vocês estão vendo aí, né, que define ou apresenta as diversas armas. Então, diz lá, anexo A, listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido. Isso, inclusive, mudou no governo Bolsonaro. Então, a 9 por 19 milímetros Parabellum tem energia de 629 joules, é de uso permitido. A 32 HIR Magnum, a Smith Wesson 32 também, tudo permitido, né? Então, as pistolas, inclusive, a maior parte das pistolas elas foram tidas como de uso permitido. Aí tem a listagem de calibres nominais de armas e munições de uso restrito. A 41 Hamilton Magnum é restrito, a 454 Caçu, 460 Smith Wesson e assim por diante. Então, a 243 Winchester, e assim, vão para os calibres mais robustos, né? Então, até chegar a 12.7 por 99 milímetros é de uso restrito. E isso tudo já não é mais nem um decreto, é uma portaria, porque vai dar maior especificidade. Isso tudo para mostrar o quê, pessoal? Qual é a função do decreto regulamentar? É possibilitar uma maior ou a aplicabilidade das leis, né, de maneira mais específica ou de maneira mais pormenorizada. Entendem? Só que se a gente colocar numa organização, né, os atos legislativos, vamos dizer assim, a gente tem a Constituição no topo, e eu tenho a lei complementar e a lei ordinária, devendo ser necessariamente consonantes com a Constituição, e, por sua vez, os decretos regulamentares que devem guardar consonância com a própria legislação. Os decretos, portanto, não podem contrariar a lei em que eles se baseiam. Certo? Tranquila a distinção até aqui? Professor, não entendi a diferença do decreto regulamentar para a portaria. A portaria é um ato que é abaixo do decreto. Ele é mais circunstancial do que o próprio decreto. O decreto, portanto, por exemplo, você vê o decreto, nesse caso específico da arma de fogo, é de 2019. Depois que saiu esse decreto, já houve várias portarias do governo Bolsonaro, né, fazendo essas adequações. Obviamente, permitindo com cada vez maior liberalidade, né, as armas que, em decretos, em portarias anteriores, eram tidas como de uso restrito ou proibido. Certo? Então, assim, é um ato mais pormenorizado, que especifica de maneira mais minuciosa, né, o conteúdo que
de uma forma geral, é colocado pela lei, de uma forma um pouco mais específica, é colocada no âmbito do decreto. Certo? Alguma outra questão? O senhor vai falar também de decreto legislativo? Não, porque a gente vai, assim, a gente não vai falar de todas as possibilidades que estão, inclusive, previstas no processo legislativo lá na Constituição, não. Vou deixar aqui, assim, só os mais importantes, né? Esses pormenores em relação a cada um dessas subespécies da legislação, a gente vai ver, vocês vão ver mais em direito constitucional mesmo. Certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vou fazer o seguinte, vou concluir aqui a gravação.